Bom, para quem não me conhece, né, acho importante começar me apresentando. Eu acho que grande parte de quem está aqui, se não todos, me conhecem, porque direto eu colo aqui para o canal, né, seja nos programas que a gente tem agora, Manhã Brasil, Cultura Brasileira, que agora, na verdade, é o Noite Brasil, né? Para além dos vídeos que eu já fiz com o Jones também, ou os vídeos que o Jones já fez, comentando algum caso que me envolvia aí, né? Inclusive casos de cancelamento na internet, enfim. Então quem acompanha com frequência aqui o canal deve me conhecer. Mas quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, né, sou da cidade de São Paulo, tenho 25 anos, sou nascido e crescido na Brasilândia, no extremo da zona norte da capital paulista, formado em Ciências Sociais pela USP, né, Universidade de São Paulo, me formei no ano passado, sou também palestrante, então eu colo em escolas públicas, instituições de medidas socioeducativas, cursinhos populares, faço palestras, dou aulas para adolescentes, para jovens, periféricos principalmente, ou então em universidades, às vezes eu colo também, né? Ontem mesmo a palestra que eu fiz era para alunos de graduação, de licenciatura, mas enfim, então basicamente esse é meu trampo, para além do trampo que eu faço na internet, né? Então eu tenho meu canal do YouTube, Chavoso da USP, tenho meu perfil no Instagram e no TikTok, Chavoso da USP também, e tenho um perfil que é Fim da PM, né? Nesse perfil que eu também peço aí para todos seguirem, inclusive se o Maxwell puder colocar aqui na tela, né, o print aí do perfil para o pessoal seguir. Esse é um perfil onde eu vou lá compilando diariamente denúncias de violência policial. Então, aqui nesse programa que vai ser semanal, eu vou estar basicamente compilando fatos, acontecimentos, notícias da semana inteira, né, dos últimos 7 dias anteriores ao programa. Nesse perfil eu estou postando ali diariamente, na medida do possível, essas notícias, essas denúncias, né? Eu digo diariamente na medida do possível porque nem sempre eu tenho tempo para fazer isso todo dia, né? Mas eu vou fazendo ali conforme eu consigo. Bom, então é isso. Eu tô com a colinha aqui também que eu tô dando uma olhada, né? Então ignore que eu tô olhando aqui para baixo. É isso, né? Como eu falei, tô me adaptando, tô me acostumando. Vale lembrar também que eu não sou jornalista, né? Acabei de falar minha formação em ciências sociais. Então, muita coisa eu vou aprender aqui na prática, né? De como apresentar um programa, né? Um programa informativo, de notícias, que eu vou estar trazendo notícias, né? Então, vou aprendendo na prática, vou aprendendo errando. Então é isso, se acostumem aí, né? Com alguns eventuais erros, equívocos que possam acontecer. Fiquem à vontade para fazer comentários sobre isso também. E fiquem à vontade para mandar nesse perfil aí, né, denúncias, notícias que vocês queiram ver aqui. Né? No momento, assim, eu não pensei em criar um e-mail para receber essas mensagens, mas eu deixo esse perfil, essa página aí à disposição para vocês mandarem mensagens lá. Bom, alguns recados, né, que eu preciso dar também aqui para o público do canal em geral, para se tornarem membros do canal, né, alguns recados aí para vocês fortalecerem o canal, para que ele continue ampliando, fortalecendo o trabalho, criando mais programas também, trazendo mais pessoas para estar apresentando programas aqui, né? Então é importante que vocês se tornem membros lá, tornem-se membros aqui no canal, ou então lá no Apoia-se, né, o site apoia.se/Jones Manuel. A gente também tem uma loja, né, que vocês podem estar comprando livros ou outras coisas para apoiar o portal, que é no site jonesmanuel.com.br. Também vou pedir para vocês acompanharem os outros programas aqui do portal que eu já citei, Manhã Brasil, com Mauro Lopes, Noite Brasil com Thalita Sotero e Leandro Fortes, os próprios vídeos que o Jones faz, enfim, todos os outros programas. Inclusive, assim que acaba o meu programa, vai começar o Noite Brasil, então vocês, quem puder, né, permaneça aqui no canal. Bom, dado esses recados, agora vamos falar sobre o programa, né, um pouquinho mais sobre ele, o intuito dele e como que ele vai funcionar. Bom, um tempo atrás, eu não lembro quando exatamente, tem poucos meses, o Jones me convidou para estar aqui fazendo parte do Farol Brasil, apresentando algum programa, e ele me deu essa liberdade para eu decidir, né, o tema que eu falaria, o que eu gostaria de apresentar. E aí eu pensei um pouco e eu decidi que eu queria fazer um programa para falar sobre violência policial. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a violência policial é um dos assuntos que eu mais abordo nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, em todo lugar, nas palestras que eu faço, né? Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu fiz para o meu canal do YouTube, lá em 2019, foi justamente sobre violência policial. O título era A Democracia Nunca Chegou na Periferia, que foi um vídeo que eu fiz para falar sobre o massacre do Paraisópolis, aquela chacina que aconteceu em dezembro de 2019, quando a polícia matou 9 jovens no baile da 17, na favela do Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Então, esse é um assunto que eu sempre abordei e abordo quase que diariamente.
né? E eu observo que, assim, apesar de muitas pessoas na esquerda falarem também sobre violência policial, eu sinto que grande parte dela não fala da forma como deveria, não dá a devida importância, a devida atenção, devido peso, né? A questão da violência policial, ela é um dos assuntos que eu acredito que tem o maior potencial para aproximar a população periférica e principalmente a juventude periférica das esquerdas, porque é uma pauta que a direita nunca vai pautar, tá ligado? Então a gente tem pautas que a direita ela vai tentar se apropriar, mas tem pautas que ela não vai nem tentar, porque aquilo não, vai absolutamente contra o que ela defende, tá ligado? Então a gente tem visto, por exemplo, isso na pauta do fim da escala 6x1, aonde foi um grande divisor de águas na política, né? Muita gente da direita, da extrema-direita se posicionou contra o fim da escala 6x1, continua se posicionando. Então, existem pautas aí que, como eu falei, né, são para separar o joio do trigo. E a questão da violência policial é uma delas, porque o posicionamento da direita sempre vai ser em defesa da violência policial. Não que o posicionamento das esquerdas sempre vá ser também contra a violência policial, né? Enfim, quem me acompanha também sabe que eu estou constantemente denunciando a violência policial em estados governados pelo PT, como é o caso da Bahia, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Mas o que assim, né, se é que isso pode ser chamado de esquerda, mas quem de fato é de esquerda, né, pessoas, políticos, partidos, lideranças que realmente são de esquerda, tem necessariamente que se colocar contra a violência policial em defesa dessas populações periféricas, negras, indígenas, que são alvo de toda essa violência, né? Então, não é só por isso que eu sempre falo sobre a violência policial, principalmente porque eu sou alvo dela também. Então, como vocês podem ver, muito nitidamente, né, eu sou um jovem negro, né, de pele clara, mas enfim, um jovem negro de favela, de periferia, tatuado, com um estilo estereotipado como marginal, como criminoso, enfim, né? Então eu sou um alvo para a polícia. Eu tenho o perfil suspeito para a polícia, pelo menos a polícia de São Paulo, né? Eu sei que cada estado a polícia ela tem os seus estereótipos. Em alguns estados o que vai contar mais é a cor da pele mais escura, né? Mas enfim. Então aqui em São Paulo e em outros estados pelos quais eu já passei, eu tenho esse perfil suspeito para a polícia. De um jeito que eu sofro essa violência policial constantemente, sou alvo de enquadros constantemente, tem alguns casos até famosos que repercutiram na mídia, né, como, por exemplo, um enquadro bastante violento que eu e um parceiro meu sofremos na virada cultural aqui em São Paulo em 2023, onde ele foi torturado, inclusive. Tem o caso da minha foto, que foi colocada num álbum de reconhecimento de suspeitos da Polícia Civil de São Paulo. Enfim, então, por ser alvo constante dessa violência, eu falo constantemente sobre isso também, né? Não só eu, como meus amigos, meus parceiros, né, meus vizinhos, meus conhecidos, meu bairro. Então, a gente, todos nós que somos de periferia, principalmente jovens de periferias, a gente passa por isso constantemente, semanalmente, às vezes até diariamente. Então, por entender a urgência dessa pauta, por passar por esse problema na pele, eu levanto essa bandeira constantemente. Essas bandeiras, né, em primeiro lugar, o combate à violência policial, mas, para além disso, o próprio fim da polícia militar. Então, como vocês viram aí, eu tenho esse perfil chamado Fim da PM, onde eu estou defendendo abertamente o fim da polícia militar, a extinção dessa instituição, a abolição dela, né? Então, eu não falo eufemismos, né? Ou seja, eu não tento suavizar a pauta, né? Somente desmilitarizar, né? Eu falo, né? Fim da polícia militar, é isso. Enfim, então, são pautas aí que eu estou defendendo e levantando constantemente. Então, a ideia do programa, mais ou menos como eu falei, vai ser essa, né? Tá defendendo essas pautas, levantando essas bandeiras, fazendo essas denúncias. O programa ele vai acontecer toda quarta-feira, vai ser sempre ao vivo, das 4 da tarde até às 6 horas da noite, né? Então são 2 horas aí de programa. Como vocês devem ter percebido, num horário que tá rolando os jornais policialescos tradicionais da grande mídia, né? Então, nesse momento, se vocês ligarem no SBT, vai estar lá o programa do Datena. Se vocês ligarem na Record, vai estar passando Cidade Alerta. Aliás, não sei se em todos os estados, né, o programa do Datena passa lá, né, mas enfim, acredito que sim. Mas, enfim, na Record está passando Cidade Alerta. Então é isso. É um momento agora, essa hora da tarde, onde está passando esses programas policialescos. Né? Não que passe só agora. Né? Em algumas emissoras eles passam o dia inteiro. Né? No próprio SBT, começa amanhã com aquele primeiro impacto. Depois, na Record, na hora do almoço, balanço geral. Aí, à tarde, Cidade Alerta, né? Tem o programa do Datena, que eu agora não lembro qual que é o nome, ele apresentava antes o Brasil Urgente, que também está passando agora, esqueci de mencionar. Na Band está passando o Brasil Urgente, que inclusive, né, é uma paródia do Brasil Urgente, o nome do programa nosso aqui, o Favela Urgente. Apesar de que a gente não vai falar só sobre a violência policial nas favelas, né? Apesar desse nome, a gente vai tratar da violência policial aonde quer que ela aconteça.
Isso inclui aldeias indígenas, isso inclui quilombos, isso inclui o campo, isso inclui nas grandes cidades, fora das favelas, manifestações, escolas, enfim, aonde quer que esteja acontecendo violência policial, a gente vai estar denunciando e falando também de casos que não envolvam necessariamente violência, né? Por exemplo, aquele famoso caso do grande empresário do burguês de Alphaville que vira para a polícia e diz você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta, você não é ninguém. Né? Então a gente vai estar exibindo esse tipo de caso também, né? Sempre para estar reforçando a ideia de que as polícias, e principalmente a polícia militar, elas existem única e exclusivamente para controlar a população pobre, a população periférica, a população negra, a população indígena, para controlar a gente, exterminar, né, uma boa parte dessa população também, que é vista como um estorvo, como um problema para as elites do país e para o desenvolvimento do país. Então as polícias no nosso país, principalmente a militar, surge com essa função e é a função que ela mantém até hoje, para além de proteger a propriedade privada das elites, né, manter o status quo, manter aí o sistema capitalista intocado. Então, a gente vai estar sempre reforçando isso aqui diariamente. Esses programas que eu citei agora, né, Brasil Urgente, Cidade Alerta, Balanço Geral, eles fazem parte de um fenômeno chamado de populismo penal midiático. Mais uma vez, né, quem me acompanha, quem me segue, quem assiste o meu canal aqui no YouTube sabe que esse é um dos assuntos que eu mais abordo. Então eu tenho 3 vídeos no meu canal do YouTube falando sobre populismo penal. Os 2 primeiros se chamam justamente, se tratam de populismo penal midiático especificamente, e o terceiro eu intitulei ele como populismo penal, entre aspas, de esquerda. O título do primeiro vídeo, então, é Jornais policialescos, ou jornais policiais, eu esqueci agora, jornais policiais, porque você deveria parar de assistir. Aí o segundo é policiais, blogueiros policiais eleitos, e o terceiro é populismo penal de esquerda, né? Então, nos 2 primeiros vídeos eu falo, e assim, eu não estou falando isso só para fazer propaganda do meu canal, né? Eu estou falando isso porque aqui nesse vídeo, nessa live, nesse programa, eu não vou conseguir abordar tudo isso, né? Então, quem quiser sair daqui depois e se aprofundar nesses assuntos, eu já estou deixando aí essas recomendações de conteúdos que tem aí 1h30 de conteúdo, cada um dos 3 vídeos tem aí cerca de 30 minutos, né? Então, no primeiro eu vou abordar esses programas, né? Cidade Alerta, Brasil Urgente, etc. No segundo vídeo eu vou falar sobre esse fenômeno dos policiais influencers, policiais youtubers, né, que cresceu muito nos últimos anos. Agora deu uma pequena baixa, né, mas alguns anos atrás a gente tinha o delegado da Cunha muito em alta, o Gabriel Monteiro muito em alta, por exemplo, né, então esse novo fenômeno também, né, dos policiais que eles estão fazendo esse chamado populismo penal, através das suas próprias mídias, né? Não mais através da televisão, agora através do seu celular, através das suas redes sociais. E o terceiro vídeo, como eu falei, se chama Populismo Penal, entre aspas, de esquerda, onde eu vou mostrar que, ao contrário do que eu próprio tinha dito antes, o populismo penal ele não é só inflado, reproduzido pela direita, mas também pela esquerda. Então, quando eu fiz aqueles 2 primeiros vídeos, eu sempre ressaltei, né, que políticos de direita, que influencers policiais de direita, eles se aproveitam das pautas de segurança pública para ganhar voto, né, ou para fazer uma lavagem cerebral na cabeça da população, para que essa população acredite que bandido bom é bandido morto e coisas nesse sentido. Só que aí, nesses últimos anos, a gente tem visto que esse fenômeno não é exclusivo da direita, né? Então a gente tem uma suposta esquerda que ela também atua da mesma forma, ela tem atuado cada vez da mesma forma, né? Eu diria que o carro-chefe desse fenômeno é Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia. A gente vai falar sobre ele ainda hoje, mas não se limita a ele, né? Então naquele vídeo eu vou falar de Jerônimo, Rui Costa e dentre outros, né? Então assistam lá depois, o vídeo é de 2023, né? Então vocês veem como eu já estava cantando essa bola em 2023 e agora só está piorando. Isso aí, Maxwell, obrigadão. Esse é o segundo vídeo e é o terceiro, né? Ali sobre os policiais e depois sobre alguns governantes, né? Tem a imagem do Lula, Flávio Dino, Jerônimo Rodrigues e Rui Costa. Flávio Dino, que foi, além de governador do Maranhão, secretário da Segurança Pública e da Justiça do governo Lula, antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou falar sobre o Flávio Dino aqui também hoje. Ele teve uma decisão relativamente importante essa semana, mas enquanto enfim, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele tomou atitudes também que também vão nesse sentido, do populismo penal, né? Não midiático nesse caso, mas político. E como ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente ele decidiu, junto com os outros ministros, que as guardas municipais podem ter poder de polícia. Enfim, então é isso, né? Vamos lá então, voltando aqui para o meu roteirozinho.
Bom, acho que eu falei basicamente tudo que eu precisava falar. Assim, né, ainda sobre a dinâmica do programa, ao longo dos programas, ao longo das semanas, aí eu vou pensando o que está ficando bom, o que eu tenho que mudar, né, vou aceitando sugestões de vocês também. Mas duas coisas que eu penso em fazer aqui, dois quadros que eu penso em fazer aqui constantemente são um para chamar pessoas para estar aqui, e o outro seria um quadro de, para além do quadro de notícias, né, que esse vai ser o principal, então eu teria esse quadro de notícias, um giro de notícias da semana, como eu já falei, entrevistas, conversas com convidados, que seriam aí membros de movimentos sociais que lutam contra a violência policial e também o encarceramento em massa, familiares de vítimas da violência policial, familiares, amigos, pessoas próximas de vítimas de violência fatal, as próprias vítimas, né, em casos de violências que não tenham levado à morte. Então, também vou contar aí com a ajuda de vocês para conseguir entrar em contato com essas pessoas e fazer essas pontes aí, né? E um outro quadro que eu penso em fazer também seria de indicações culturais, né? Então, trazer aqui sempre indicações de músicas, de filmes, de livros, de séries que abordem esses assuntos, né? Então, quem me acompanha também tá ligado o quanto que eu cito Racionais, Eduardo Tadeu, Facção Central, né? Eles, né, os rappers de um modo geral, eles têm muitas músicas que estão abordando o tema da violência policial, e eu quero estar sempre podendo indicar alguma música aqui, né, até para, sei lá, professores que estejam aqui, levem esses debates para os seus alunos, né, funks também, né, não é só o rap que está denunciando a violência policial, o funk também faz bastante isso. Enfim, então, bom, acho que era isso sobre o programa, né, para apresentar o programa, falar um pouco sobre como que ele vai funcionar, é isso. Bom, agora eu queria fazer uma pausa aqui para ler alguns comentários, né? Como eu falei para vocês, eu não consigo ver os comentários aqui e nem consigo tá selecionando eles para colocar na tela, porque hoje eu estou pelo celular, mas semana que vem, se tudo der certo, eu já vou estar pelo notebook. Vou estar com o microfone aqui também, então espero que a qualidade aqui esteja melhor. Então, Maxwell, se você tiver visto alguns comentários aí, principalmente do Superchat, né? Inclusive, eu esqueci de reforçar isso, né, lá no começo. Mandem Superchats aí, por favor, para estar ajudando também no canal. Então, se tiver alguns para selecionar aí pra gente, para estar lendo aqui, agradeço. Eita, peraí que eu vou ter que dar um zoom aqui, gente. Boa sorte nesse início, pé esquerdo sempre, é isso. Pessoa idosa, obrigado. Vai ter convidados? Vai sim. Alternativas de segurança também, uma coisa muito importante a gente pautar isso, né? Não é só também jogar, né? Por exemplo, fim da polícia militar, que a resposta sempre é a mesma, né? Beleza, e como que fica a segurança? Então a gente vai estar também desmistificando essa ideia de que a polícia militar ou as polícias fazem segurança, elas não fazem e nem vão fazer. E a gente tem que sim pensar como que essa segurança pode ser feita então. Então é um dos debates que eu pretendo trazer aqui, né? Inclusive, eu penso, né, que talvez não faça só essa questão de trazer as notícias e os convidados, mas também alguns quadros informativos, né? Então, sei lá, um quadro de hoje a gente vai contar aqui a história da Polícia Militar no Brasil, né? Hoje a gente vai contar a história da Rota, né? Que é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, né? Enfim, então alguns quadros mais informativos também. Valeu, Arthur. Tem mais algum? Aventuras de um Hunter. Já fui PM e sim, é bizarro demais. Não defendo, não sou mais PM, mas posso garantir, não está aí para proteger cidadão não. Que bom, mano. Muito obrigado. Não sei, na verdade, se é um mano, se é uma mina, né? Mas enfim, muito obrigado pelo comentário. Sempre importante receber esse parecer de dentro, né? De quem já esteve na instituição, né? Então é isso. Obrigadão, viu? Mais alguém? Liz de Luna, sou de Salvador e posso falar mal de Jerônimo, que está entregando o Estado para ACM Neto. É isso mesmo, né? Da mesma forma que o Lula está aí entregando a próxima eleição na mão do Tarcísio, Jerônimo está entregando aí a próxima eleição, provavelmente, de volta para a mão da família ACM, né? Então é que a gente sempre reforça, né? Os erros dessa esquerda liberal são que pavimentam o caminho para a extrema-direita e para o fascismo se fortalecer e voltar ao poder. E dizem eles que somos nós que criticamos que estamos fazendo isso, né? Enfim, valeu, Liz. Ariana, vida longa a você, Chavoso, e ao seu programa. Estamos muito felizes com essa novidade. Obrigado, também estou bastante feliz. Cortes do GBR. Gosto muito de você, Chavoso. Parabéns aí pela conquista, irmão. Tamo junto na luta. Muito obrigado. Satisfação. Patrício, você me tirou do seio do populismo penal midiático chuvoso, é ótimo, né? Chavoso, muito obrigado
foste muito importante na minha radicalização. Que ótimo, mano. Eu fico muito feliz também que esses vídeos, né, que eu citei do meu canal, muita gente que me tromba na rua, em palestras, fala que ou me conheceu através desses vídeos, ou que esses vídeos foram muito importantes para eles, né? Muita gente fala que colocou os avós, os pais para assistir esses vídeos e fez eles mudar a mentalidade. Eu fico muito feliz, mano, porque esses programas, eles são, assim, centrais para a gente entender o nosso país, para a gente entender o genocídio do nosso país, né? Então, é importante ressaltar que, por exemplo, eles são criados durante a ditadura militar. Então, lá na ditadura militar, onde estava tendo toda aquela matança, repressão da polícia, grupos de extermínio nas favelas, são criados esses programas para fazer com que a população aceitasse e naturalizasse essas chacinas, essas violências, né? Então, como vocês podem ver nesses programas, como eu já citei, Cidade Alerta, Brasil Urgente, Balanço Geral, eles sempre vão estar exaltando a polícia, eles sempre vão estar contando a versão da polícia, eles sempre vão colocar a versão da população à prova, tá ligado? Porque a função deles é justamente essa, é fazer o povo naturalizar todo esse genocídio, achar que todo mundo que a polícia prende ou mata é bandido, achar que o bandido só está na favela, achar que a favela é um território naturalmente criminoso, perigoso, que a polícia pode e deve entrar para fazer essas operações assassinas, e dessa forma vão sendo naturalizadas atrocidades. Então, o que vocês vão ver aqui vai ser sempre o contrário disso, onde a versão da polícia nunca vai ser contada, não vai importar, a não ser para ser questionada, né? A gente pode dizer, a polícia alega tal coisa, mas a população, as famílias, elas desmentem essa versão, né? Então, aqui, né, o ponto de vista tratado vai ser sempre o da favela, da periferia. Valeu. Mais algum comentário? Valéria. Quaquá, prefeito de Maricá, quadro antigo do PT, há poucos dias, infelizmente, disse que armou a guarda da cidade e bandido vai pra vala. Estava ao lado de um coronel da PM, parceiro, revoltante. É isso, o Quaquá é outra extrema-direita, né, junto com o Jerônimo, os dois ali poderiam facilmente estar no PL, são extrema-direita vestidos de vermelho, né, e vale lembrar, o Quaquá ele é do PT, mas no Rio de Janeiro também a gente tem o próprio Eduardo Paes, que é do PSD, né, claramente uma pessoa de direita, mas extremamente abraçado e querido pela esquerda liberal, o próprio PT fez campanha para ele, né, e o Eduardo Paes também está armando a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Lá no Recife também, Eduardo Campos, aliás, João Campos, né, prefeito do PSB, que para mim também não é de esquerda, mas abraçado pela esquerda liberal, é outro que também vai armar a Guarda Municipal de lá. Então a gente está vendo esse caminho aí se desenhando pela esquerda liberal. Acho muito importante sempre a gente pontuar isso, né? Essa galera é uma falsa esquerda, é uma esquerda liberal, é uma esquerda que não representa de fato a esquerda. Sequer deveria ser chamado de esquerda, né? Mas infelizmente eles carregam aí esse título, muitos deles, né? E muitos abraçam essa ideia, então a gente tem que fazer essa categorização deles. Eles são liberais ou neoliberais, supostamente de esquerda. Valeu aí, Valéria. Tiago Barreto, por que a live não está sendo transmitida ao vivo no canal Chavoso da USP também? Eu não sei, eu não pensei nisso, mas obrigado pela sugestão e obrigado aí pelo superchat também. O estudante sindicalista, boa tarde, Chavoso, boa sorte no seu novo programa, muito obrigado pela contribuição aí também. Rafael Fontes, abraços de Belém do Pará, Chavoso, quando você vem aqui em Belém será muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, meu sonho é em Belém, é a cidade assim, tá no top 1 das que eu mais quero conhecer. Se tudo der certo, eu vou em outubro, eu quero muito conhecer o Círio de Nazaré, pretendia ir no ano passado, não consegui porque eu sofri um acidente, né, e aí acabou que meu segundo semestre foi uma loucura, mas se tudo der certo, eu vou em outubro para o Círio ou para a COP também, em novembro, né, então, inclusive, se alguém quiser articular, ajudar aí a me levar, na verdade a COP vai começar em outubro, né, mas enfim, se alguém quiser ajudar aí a me levar, eu tô aceitando. Valeu. Sumaia. Thiago Torres, consegui te dar um abraço no ato Passe Livre em São Paulo. Até chorei de emoção. Toda a força e proteção para ti, garoto. Admiração imensa aqui. Muito obrigado, Su. Satisfação. Obrigado pela contribuição também. Abração. E a gente se vê sempre nos atos aí, né? Os atos do Passe Livre sempre estão colando. Tamo junto.